Bom dia, sétimo ano. Tudo bem, gente? Estou de volta, professora Michele. Hoje nós vamos trabalhar os conceitos aí de verbos de ligação, tá? Vamos ver também os predicativos do sujeito e do objeto, tá bom? Então pega seu material para a gente poder começar a nossa aula, tá? Caderno sempre, né? É importante você anotar tudo direitinho aí, tá legal? E fazer os exercícios, tá bom? Então vamos lá? Eu vou clicar aqui e também vou sair. Então vamos lá. Eu quero iniciar essa aula apresentando para vocês a tirinha aí do Garfield, né? A gente vai fazer a leitura, tá? Dessa tirinha e vamos identificar os verbos, se tiver predicativo também. Então, assim, eu já quero iniciar com a tirinha para a gente identificar os verbos. E aí eu vou trazendo para vocês o conceito, né? Porque quando a gente fala em verbo, a gente tem que lembrar que tem o verbo que indica fenômeno da natureza, tem o verbo que indica uma ação, né? São os verbos significativos. Tem aqueles verbos que só servem para fazer a ligação, né? São aqueles verbos que indicam... Tem os verbos que indicam estado, tá? Então, os verbos que ligam o quê? Ligam uma característica ao sujeito. Esses são os verbos de ligação, tá? Então, vamos verificar isso aqui na prática, lendo a historinha. Olha só. O personagem aqui fala pro Garfield: você parece gordo. E aí o Garfield logo pensa, né? Eu pareço gordo? Garfield, por que você é tão gordo? Eu tenho uma teoria, disse o Garfield. Eu suspeito que minha barriga está planejando tomar conta do mundo. E sempre engraçadinho ele, né? Então, olha só, gente. Se eu perguntasse para você, pessoal, diz para mim quais são os adjetivos que a gente encontra aqui nessa história. Adjetivos, tá? Característica. Pensa aí. Gordo, né? Gordo aqui novamente, tá vendo? Ó, gordo aqui de novo, tá? Muito bem, então você identificou o adjetivo, né? É sempre uma característica, caracteriza um ser. O adjetivo caracteriza um ser, ok? Objeto, coisa, enfim, tá. Aí, se você observar, na fala, ali na frase, tá escrito assim, ó, você parece gordo. Observe que o verbo aqui, parece, que é o verbo parecer, ele não é um verbo de ação, né? Ele é um verbo que está ligando a característica gordo ao você, que é o sujeito ali da oração. Aí ele continua, eu pareço gordo, ou seja, o que a gente, quando a gente usa o verbo de ligação, a gente está dando ênfase justamente para a característica, né? O gordo aqui é que está prevalecendo. Então, o verbo parecer, pensa um pouquinho. Tá vendo? O verbo parecer, ele é um verbo de ligação. A função dele é ligar a característica ao sujeito, fazer essa ligação. Ele se coloca ali no meio, entre o sujeito e o adjetivo, tá? Então, vamos lá. Quais os verbos de ligação que nós encontramos, né, nas tirinhas? Ó, o parece e o é. Vamos lá ver o é? Quando ele diz aqui, ó, você é tão gordo, tá vendo? Esse ézinho com acento, que muitos alunos esquecem, ele é um verbo de ligação. Por quê, gente? É o verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Então, essa aqui, esse ézinho é a forma verbal aí, ó, tá? Da terceira pessoa, né? Ele é, tá legal? E os predicativos que eles ligam? Então, os predicativos são as características, são os adjetivos, né? Ou seja, gordo, tá? Então, você identificou aqui, ó, o verbo de ligação e você identificou o predicativo do sujeito. Ah, então, peraí, predicativo vai ser sempre o adjetivo? Sim, tá? Sim, sempre relacionado ao sujeito, ligado aí por um verbo de ligação.
ok? E aqui eu trouxe, né, eu trago aqui para vocês os verbos de ligação, ó. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar. São só esses? Não, gente, tem outros, né? Mas os que a gente mais utiliza, mais encontra nas frases, mais lida nas provas. Então, esses aí, que são os principais, a gente tem que saber e tem que reconhecer, tá? Então, a minha orientação é que você escreva, coloque aí no seu caderno, faz assim de maneira, ó, colorida, que chame a atenção, que você ao olhar já possa identificar, tá vendo? E ao lado de cada verbo de ligação, eu coloquei uma frase. Vamos ler? Olha só, o carro é novo. Olha aqui o é, tá vendo? Forma verbal. O frade está feliz. Está, verbo estar. Ela parece cansada, ó, parece. A rapariga permanece aflita, ó, permanece. A Mariana ficou triste, ó, ficou, tá? A Diana continua feliz, continua, tá vendo? Então, se você observar, logo após o verbo de ligação, nós temos o quê? Adjetivos, né? Novo, feliz, cansada, tá vendo? Aflita, triste, feliz, tá? Então, nós temos aqui, ó, verbos de ligação e predicativos do sujeito, porque todas essas características, se você observar, estão se referindo ao sujeito da oração. Ó, o que é novo aqui? O carro. Quem é que está feliz? O frade. Quem parece cansada? Ela. Quem permanece aflita? A rapariga. Quem ficou triste? A Mariana. Quem continua feliz? A Diana. Entendeu? Então, anota isso aí. Anota aí, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Mais exemplos aqui pra gente, ó. Então, no seu caderno, o que que você faz? Escreve as frases primeiro, entendeu? O homem era japonês. Pula aí umas 2 linhas. Ela estava, ele, né? Ele estava cansado. Pula mais 2 linhas. Joaquim virou rei. Tá? Escreve aí essas 3 frases, tá bom? E aí, você agora vai identificar. Olha só. Qual é o sujeito da oração? Qual é o predicado? Se você observar, o verbo de ligação e o predicativo fazem parte do predicado, tá vendo? Sujeito é quem realiza, pratica a ação, né? E o predicado, nós temos aí, ó, o verbo de ligação e o predicativo. Então, vamos verificar aqui em cima. O homem é o sujeito, sujeito simples. Era japonês é o predicado, predicado nominal, tá? Por quê? Porque nós temos um verbo de ligação e nós temos uma característica desse homem, do sujeito. Então, nós temos aqui era, verbo de ligação. Japonês, predicativo do sujeito, ok? Aqui, gente, ele estava cansado. Sujeito, ele... E estava cansado. Estava, verbo de ligação, e o cansado, predicativo do sujeito, tá? Aqui embaixo, ó, Joaquim, sujeito, virou rei. Repara, virou aqui não é a ação de virar, mas é um verbo que está relacionando a figura, né, de rei, essa transformação, ao sujeito Joaquim. Então, nós temos aqui o virou no sentido de ligar, então verbo de ligação, e esse rei aqui, predicativo do sujeito, tá? O sujeito aqui é o Joaquim. E aí você observa que o verbo de ligação e o predicativo do sujeito fazem parte do predicado, tá? Tudo isso aqui que tá sublinhado, ó. Então, gente, faz isso aí no seu caderno. Essa é a hora de você pausar o vídeo e escrever, né? Fazendo toda essa separação, essa organização no seu caderno, para que você identifique quais são os verbos de ligações, né? Quais são os elementos que funcionam aí como predicativo do sujeito, tá?
E aí, para cada setinha, você pode até colocar uma cor diferenciada. Você vai trabalhando por associações, tá vendo? E fica mais fácil de você entender a matéria, tá? Tô dando um tempinho, então, pra gente passar para a próxima tela. Se você precisar de mais tempo, você pausa o vídeo, né? E aí escreve, organiza tudo no seu caderno direitinho, tá? Pra gente poder seguir aqui com a nossa atividade. Porque assim, gente, o verbo de ligação não tem mistério, tá? É só você parar para prestar atenção. Eles não indicam uma ação. Você não percebe nesse verbo de ligação um verbo de ação, um verbo que um sujeito pratique ele, entendeu? Tá? Ele vai sempre relacionar uma qualidade, né? Uma característica ao sujeito, tá? Ok? Deu para entender? Muito bem. Então aqui nós temos, ó, ele está triste. Qual é o predicativo aí? Somente a palavra triste. Aí o está é verbo de ligação, não esquece, separa isso aí direitinho, tá? Os alunos são inteligentes. Ó, mesma coisa. Qual é o predicativo aí do sujeito? Inteligentes, né? Aqui. E o são? O são é o verbo de ligação, tá? O trem está quebrado. Olha aí. O que aconteceu? Como é que tá esse trem? Quebrado. Quebrado, velho, sujo, né? Tudo vai funcionar como predicativo do sujeito. O está é o verbo de ligação. Ok? Muito bem. Tô dando um tempinho. Essa é a hora de você anotar tudo no seu caderno. Vamos lá. Mais exemplos. Ele está triste. Os alunos são inteligentes. Essas três a gente acabou vendo, só repetir aí, né? O trem está quebrado. Nomeei José, o meu secretário. Aqui, gente, essas duas últimas eu quero que você preste atenção. Olha só. Porque até aqui no trem, a gente falou do predicativo do sujeito, né? Agora observa aqui comigo. Nomeei José, o meu secretário. Vamos lá. Quem é o meu secretário? José, né? E José acaba sendo o objeto, ou seja, o complemento do verbo nomear. Então, olha só. Nomear é o verbo, certo? Pensa comigo. Quem nomeia, nomeia alguém. Então, no caso aqui, José. Mas José foi nomeado a quê? A ser o meu secretário. Então, eu tenho aqui uma característica para José, ou seja, um predicativo do objeto direto, tá? Então, a gente vai ter que também prestar atenção quando for características relacionadas ao objeto do verbo, ok? Chamei-o de ladrão. Olha essa próxima aqui. Chamei alguém de ladrão. Ladrão aí está caracterizando esse alguém, né? Esse pronome oblíquo aqui, ó. Então, o predicativo do objeto direto aqui é ladrão. É o que caracteriza essa pessoa aí que foi chamada, entendeu? Deu para entender, gente? Então, escreve aí, organiza aí no seu caderninho, tá? Vamos lá. Ah, professora, tá indo muito rápido. Pausa o vídeo, pessoal. Pausa o vídeo aí para dar tempo de você copiar e escrever tudo. Não tem problema não. Pausa o vídeo, depois você aperta o play e continua me ouvindo, tá bom? Vamos lá. Então aqui, ó, isso é importante se anotar, né? Os verbos ser, estar, ficar, continuar, parecer, andar, viver, permanecer, tornar-se, virar, acabar. Repara, são verbos que funcionam como verbos de ligação, tá? Esses verbos serão de ligação se não apresentarem ação,
tá? Esses verbos serão de ligação se apresentarem um predicativo do sujeito, ou seja, aquela qualidade, a característica do sujeito, né? Tá. E os verbos serão de ligação se apresentarem em estado, ok? Então, por exemplo, aqui, alguns outros exemplos, né? Anota aí também, ó. Ele vive feliz. Então, imagina que você tá fazendo a prova e, de repente, aparece essa frase lá. Ele vive feliz. Pensa, feliz se refere a quem? A ele. Então, olha só, feliz não é uma característica aí? Um estado? Isso, então vive aqui vai funcionar como um verbo de ligação, né? A gente sabe que viver é um verbo intransitivo, ele tem sentido completo, mas nesse contexto aqui, nessa frase, ó, qual é a função dele aqui? Ele está fazendo o que aqui? Ele está aqui para ligar o feliz a ele, tá vendo? Tá? Então, vive aqui funciona como verbo de ligação, ok? É isso que você tem que prestar atenção. Aqui, a professora está muito alegre. Ó, quem é que está muito alegre, gente? A professora. E muito alegre aqui, não está caracterizando o estado dessa professora? Sim. Então, aqui, ó, está é um verbo de ligação. Olha lá, estar. Tá vendo? Olha aqui embaixo. Os policiais permaneceram atentos, né? A função deles aí, ó, estão atentos. Então, é uma característica, correto? Se é uma característica, se refere o quê? Aos policiais aqui. Então, o verbo permanecer indica pra gente que ele está aqui ligando, né? A característica ao sujeito. Tranquilo? Deu para entender? Anote aí. Anote todos os exemplos, tá? Muito importante. Quanto mais exemplos, quanto mais frases você anotar, mais você vai identificar aí. Beleza? Vamos lá. Agora, olha só. Observa uma coisa. Quando é que esses verbos não serão de ligação? Tá? Então, lembra que eu falei? Depende do contexto, né? Então, olha só. Quando eu digo assim, ele viveu muitos anos. Olha a diferença, gente. Vou voltar aqui, ó. Ele vive feliz, liga a característica ao sujeito. E agora eu digo, ele viveu muitos anos. Lembra que eu falei que viver é um verbo intransitivo, tem sentido completo? Muitos anos aqui não está caracterizando, né? Tá dando pra gente uma ideia de quê? De quanto tempo ele viveu, né? Então, aqui, ele não é um verbo de ligação porque não está ligando característica ao sujeito, tá? Observe essa aqui. A menina está em casa. Ó, o verbo está. O verbo está, tá vendo? É verbo de ligação. Como eu coloquei aqui, nessa frase também. A professora está muito alegre. Agora, olha aqui. A menina está em casa. Tem adjetivo aqui, gente? Tem característica aqui? Não, né? Ah, então aqui, ó, é um verbo intransitivo, tá? Como é que eu classificaria em casa? Em casa aqui vai ser adjunto adverbial de lugar. Então, não é, aqui não tem, preste atenção, aqui não tem predicativo do sujeito. Se não tem predicativo do sujeito, o está nessa frase não funciona como verbo de ligação. Ele é um verbo intransitivo, sentido completo nele, tá? Beleza? Olha aqui a próxima. Os soldados permanecem no prédio. Ou seja, existe um lugar aí em que os soldados estão. Não tem característica aqui, não tem adjetivo, tá vendo? Então, permanecer aqui não funciona como verbo de ligação, tá? A última frase aqui, ó. As vizinhas ficaram sentadas na calçada a tarde toda. Repara, verbo ficar, que também funciona como verbo de ligação, né? Quando liga predicativo, quando liga característica, isso que a gente não pode esquecer. Nesse caso aqui, ó, não tá ligando uma característica ao sujeito, mas está dizendo pra gente que as vizinhas, ó lá, estavam sentadas na calçada a tarde toda, ficaram. Então, ele também
não funciona como verbo de ligação e não está ligando característica ao sujeito, tá bom? Temos então que ficar atentos, né, ao contexto, tá? A situação da frase, como essa frase foi criada, o que ela quer passar de informação pra gente e como esse verbo está atuando ali no meio da frase, tá bom? Então fique atento aí. Ok, gente? E aqui, peraí, antes de falar das dicas para vocês estudarem, eu vou falar aqui para vocês algumas frases para você escrever aí no seu caderno, tá? Para você treinar, para você identificar tanto o predicativo do sujeito como o verbo de ligação, tá? Então vamos lá, escreve aí. Eu vou ditar aqui para você e aí você escreve essas frases aí, tá? Primeira frase, ó. Estou exausta. Estou exausta, tá? Escreve ela aí. Pula uma linha só que dá. Próxima frase. Ela parece feliz com os resultados. Ela parece feliz com os resultados, tá? Escreve essa frase aí. Ela parece feliz com os resultados, tá? Próxima frase. Desde aquele episódio, andamos sempre contentes, tá? Andamos sempre contentes. Escreveu essas três? Ok? O que você vai fazer? Sublinha o predicativo do sujeito e circula o verbo de ligação, entendeu? Identifique isso aí. Aí você pode escrever embaixo, né? Ó, isso aqui é VL. VL é verbo de ligação, entendeu? Isso aqui é PS, predicativo do sujeito, tá? Vamos lá, vamos fazer? Te dá aí uns segundinhos. Tranquilo, rapidinho você consegue fazer. Depois eu vou falar mais um pouquinho do predicativo, tá? Vai lá. Podemos? Vamos corrigir? Então, olha só. Estou exausta. Estou indica aí que esse sujeito oculto, tá? Eu, primeira pessoa, não aparece, mas ele está aí implícito. Como eu estou, né? Exausta. É uma característica desse sujeito oculto, entendeu? Então, aí eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, tá? Exausta é o predicativo do sujeito, ok? Na próxima frase. Ela parece feliz com os resultados. Olha só, quem é o sujeito da oração? Ela, né? Qual é o verbo de ligação? Parece, tá? E qual é o predicativo do sujeito? Feliz, entendeu? Então, feliz caracteriza aí esse estado como ela está. Desde aquele episódio andamos sempre contentes. Desde aquele episódio andamos sempre contentes. Então, olha só. Temos aí um verbo de ligação, né? Andamos. Neste caso, andar não é uma ação, tá? Não significa alguém andando aí pela rua, caminhando. Não, não, não. Ele está ligando aí, tá? O estado dessa pessoa. Andamos sempre contentes, né? Então, ele liga essa característica ao sujeito, tá? Então, temos também um predicativo do sujeito, tá certo? É isso, gente. Predicativo, sempre característica relacionada ao sujeito, tá? Espera aí que eu vou colocar agora para vocês. Vamos falar um pouquinho de predicativo do objeto. Deixa eu pegar as frases que eu vou trabalhar com vocês. Predicativo do objeto, tá? E aí você anote aí também, ok? Então, vamos lá. Deixa eu só... Tô pegando aqui. Então, olha só. Enquanto isso, você corrige. Escreve aí. Primeira frase.
Pode dar continuidade, uma, né, embaixo, uma abaixo da outra. Aí você coloca assim: acho as suas aulas fantásticas. Então escreve aí: acho as suas aulas fantásticas. Já vou explicar, calma aí. Pula uma linha. Quer que eu repita a frase? Então vamos lá. Acho as suas aulas fantásticas, tá? Põe um ponto aí de exclamação. Aí pula uma linha. Ok? Foi? O professor deixou o menino desconsolado. O professor deixou o menino desconsolado, tá? Desconsolado. Ponto final. Então vamos lá. Vamos relembrar. Predicativo do objeto, gente, também se refere a uma característica, só que agora não é do sujeito, tá? Essa característica se refere ao objeto, ao complemento do verbo, ok? Então tá. Então quando a gente diz assim, ó, acho as suas aulas fantásticas, o verbo achar, quem acha o quê? As aulas, alguma coisa, né? Fantásticas se refere então às aulas. Repara, as aulas completam o sentido de achar. Então eu tenho fantásticas aí, predicativo do objeto, tá? Entendeu? Então escreve aí. E na próxima, o professor deixou João desconsolado. Verbo deixar, o professor deixou o quê? João. Como estava João? Desconsolado. Então a característica desconsolado se refere ao João, entendeu? E aí você tem um predicativo do objeto, tá? É tranquilo, pessoal. É fácil, é só prestar atenção direitinho para você, na hora de identificar a característica, não marcar uma característica errada, né? Deu para entender? Espero que sim. A gente vai continuar aí trabalhando e falando sobre esses assuntos, tá? Não se encerra aqui, não. Mas por hoje é só. A gente se vê numa próxima videoaula, tá bom? Tchau, tchau, gente!